Oi, pessoal! Estou com vocês mais uma vez para falar dos conteúdos de ciências. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre formas de energia. A energia, ela está relacionada com a capacidade de movimento ou de ação de um corpo. E quando a gente fala corpo, eu estou me referindo a qualquer porção de matéria, qualquer coisa que exista no universo e que tenha massa e ocupe lugar no espaço. Então, desde uma pessoa, que pode ser um corpo, como uma cadeira, um celular, uma mesa, qualquer coisa que ocupe lugar no espaço e tenha massa, tá bom? No nosso planeta, uma das maiores fontes de energia é o Sol. E ele é muito importante, porque além de aquecer o nosso planeta e permitir a vida, né, fornecer calor para que haja vida, as plantas elas conseguem captar a luz solar e transformar essa energia em alimento através de um processo chamado fotossíntese. E aí, através da cadeia alimentar, esse alimento vai sendo passado para todos os seres vivos. E é através do alimento que os seres vivos vão conseguir a energia que eles precisam para manter o seu organismo funcionando e se manter vivo, certo? A energia, ela vai se apresentar de diversas formas e a gente vai estudar alguns tipos de energia hoje, tá bom? A gente vai começar falando da energia mecânica. A energia mecânica, ela é entendida como a capacidade de um corpo realizar um trabalho, ou seja, gerar aí um movimento, tá? Então, é uma energia que é aplicada por uma força e que causa um deslocamento. E aí, por exemplo, um carro subindo uma ladeira, precisa de um motor, fazendo com que ele tenha força para se movimentar, né? Uma montanha-russa, um jogo de bilhar ou de sinuca, né? Como esse que eu tô colocando aqui para vocês nesse GIF, tá? Então, ó, é aplicada uma força aqui com o taco. Essa força é transferida para essa bola branca, que vai ter um deslocamento bem rápido, e quando ela bate nas outras bolinhas que estão paradas aqui, ela transfere essa energia mecânica e as outras bolas vão se movimentar e o movimento dela fica até mais lento, tá bom? A energia mecânica, ela vai estar subdividida em duas formas, ela tem dois tipos, tá? A energia cinética, que é a energia dos corpos em movimento. Então, é aquele exemplo que eu coloquei lá da sinuca, é a energia cinética. O jogador, ele colocou uma força naquele taco, ele aplicou uma energia cinética nessa bola branca através da força que ele bateu com o taco nela, tá? Essa bola branca, ela vai entrar em contato com as outras bolas do jogo e vai transferir a energia cinética para elas. E a velocidade dela vai diminuir enquanto as outras bolas aceleram, certo? Então, a energia cinética é a energia dos corpos em movimento. E a energia potencial é aquela que fica armazenada nos corpos e tem a capacidade de se transformar em movimento depois. E ela pode ser dividida em energia potencial gravitacional e potencial elástica, tá? Aqui eu coloquei dois esquemas para vocês entenderem isso, sobre a energia cinética e a energia potencial. Então aqui, ó, esse menininho tá com o skate aqui. Ele tem uma energia potencial, que é uma energia que está armazenada e que pode gerar um movimento. Quando ele começa a descer com o skate, essa energia está sendo usada, é a energia cinética, porque está em movimento, tá? A hora que ele começa a subir, ele vai começar a desacelerar, mas ele vai utilizar a energia potencial, que é aquela que ficou armazenada e que permite com que ele termine aqui de subir essa rampa e voltar, tá? Aqui é um exemplo da energia potencial elástica, para vocês entenderem o que é essa questão de ficar armazenado a energia. Então, uma pessoa com arco e flecha, quando ela estica esse elástico, ela vai estar gerando uma energia que está armazenada aqui no elástico. E ao soltar, a flecha ganha um movimento,
tá? Então, lembrando, energia mecânica está relacionado com o movimento dos corpos e tem dois tipos, a cinética e a potencial. A cinética é a energia de quando o corpo está em movimento e a potencial é aquela que vai ficando armazenada no corpo e depois se transforma em movimento. Eu coloquei uma animação que vai ficar bem fácil de vocês entenderem isso. Vocês têm aqui, ó, dois gráficos, aqui é a energia potencial e aqui é a energia cinética. Então, ó, tá subindo a energia potencial. Quando ele tá em movimento, em queda aqui, vocês vão observar que aqui aumenta a energia cinética. Tá lá, ó, potencial, a cinética. A hora que ele começa a subir, aumenta a potencial. Quando ele desce livremente, aumenta a cinética. Por quê? Porque o movimento tá mais rápido, tá? Então, as duas estão relacionadas ao movimento. Continuando, então, falando de um segundo tipo de energia, a gente vai falar da energia térmica, que é a energia que vai se manifestar na forma de calor. E ela é resultante da movimentação dos átomos que formam a matéria. Quanto maior for a temperatura de um corpo, maior é sua energia térmica. Então, quanto mais quente estiver esse corpo, maior a energia térmica dele e maior a movimentação desses átomos. Então, aqui na imagem que eu deixei na atividade, vocês vão ver que quando a temperatura está menor, olha, os átomos se movem um pouquinho, a seta está pequenininha. Aqui indica que eles estão se movendo bastante. E eu coloquei aqui um tipo também, tá, de energia térmica, que é a luz, né? Tá passando por essa lente aqui. Então, quando eu tenho a luz é uma energia luminosa, mas ao passar pela lente, ela queima o papel e esse fogo produz calor e aí esse calor é a energia térmica. Aqui é uma animação mostrando isso para vocês. Temos 3 termômetros, tá? Então, aqui a temperatura está menor, aqui está maior e aqui maior ainda. Podem ver que a movimentação dessas bolinhas, que seriam os átomos, ela é menor conforme for menor a temperatura. E eles vão estar bem mais agitados conforme maior for a temperatura. Um outro tipo de energia que a gente vai falar é a energia elétrica. E essa eu sei que vocês já ouviram falar, né? Que é a energia que é produzida a partir das cargas elétricas de partículas subatômicas. Essas cargas, elas vão se deslocando, formando corrente elétrica e formam o que a gente chama de eletricidade, né? Então, eu coloco aqui um liquidificador na tomada e eu consigo com que ele funcione, porque está tendo uma corrente elétrica, né? Essa energia que é produzida através das partículas subatômicas, das cargas elétricas dela, tá? E aí ela vai sendo transferida aí através de fios, né? Ela vai de um lugar para o outro através de cabos, de fios de energia. Existe também a energia luminosa, que eu já falei para vocês no slide anterior, quando a gente estava falando de energia térmica, e eu mostrei o que estava acontecendo naquela imagem, que a luz estava passando por aquela lupa. Então, é a energia luminosa. A energia luminosa é a luz radiante que eu consigo perceber através do sentido da visão. Então, a gente diz que a energia luminosa é a luz visível, aquela que a gente consegue ver, tá? Porque existem outros tipos de luz que a gente não consegue ver. Por exemplo, o infravermelho, tá? A gente não consegue ver essa luz. Exemplos que eu coloquei para vocês, uma lâmpada acesa, tá? Ela tá recebendo energia elétrica, eletricidade, mas aí ela acende. Quando ela acende, ela produz luz. E aí eu tenho energia luminosa. O sol, que é a nossa maior fonte de energia luminosa, tá? E aqui eu coloquei para vocês uma importância da luz para os seres vivos e que eu já falei, que é a fotossíntese. Então, a plantinha usa a luz, né, o gás carbônico e a água, e ela produz
o gás oxigênio, que ela vai soltar para a atmosfera, e também produz nutrientes que vão fornecer alimento para ela e para todos os outros seres vivos. Outro tipo de energia, que talvez vocês já até escutaram falar, é energia nuclear. Essa energia, ela está contida no núcleo dos átomos e ela é emitida através da radiação de partículas. A radiação, ela tem um lado bom, porque ela é bastante usada na medicina, por exemplo, para fazer um raio-x, na radioterapia, mas ela também está associada a efeitos negativos, como as bombas atômicas e lixo nuclear. E como que é obtida essa energia nuclear? Ela pode ser obtida de duas maneiras, simplificando aqui para vocês, tá? Através da fissão nuclear, ou seja, da quebra das partículas do átomo, ou da fusão nuclear, que quando esses átomos se unem, tá? Então aqui vocês estão vendo 4 bolinhas, então elas estão sendo quebradas e sendo divididas em 2 e 2, tá? Então, quando acontece essa quebra, libera energia. E aqui está tendo a fusão nuclear. Então eu tenho essas partículas formadas por átomos que vão se unir, formando uma partícula única, tá? Mas ao colidir, ao trombarem aqui para se unir, eles vão produzir energia. E por último, a gente vai falar então da energia química, que é aquela energia que está presente nas ligações entre os átomos e que ficam armazenadas aí em pilhas, baterias e combustíveis, por exemplo, certo? Pessoal, eu deixei para vocês 3 questões bem simples sobre esse conteúdo, tá? Na questão 1, vocês vão associar as colunas. Então, aqui na coluna 1, vocês têm os tipos de energia que a gente falou durante a aula. E aqui na coluna 2, vocês têm alguma característica desse tipo de energia, tá? Então, é só ver qual letrinha que tem que encaixar aqui, tá? Qual que está relacionado à coluna 1. Tudo isso daqui está no resumo que eu deixei no texto das atividades, tá bom? A questão 2, vocês vão citar alguns benefícios de se utilizar a energia nuclear. E a 3, eu quero saber se os seres vivos precisam de energia para manter os organismos deles funcionando. E como que eles obtêm essa energia? Falei aqui no vídeo e tá lá no texto, é só dar uma lida, tá bom? Espero ter ajudado vocês com o conteúdo dessa semana. Beijo e até a próxima aula.